Segundo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre alguns nomes redentores de Deus. Pastor, mas eu sou obrigado a saber? Não, é bom a gente saber quem Deus é. Mas na verdade, não vai mais ter mais por isso falar Jeová Jireh, Jeová Tzidkenu, porque é chique falar em hebraico e aramaico, né? Jeová Shalom, né? Mas se nós em casa, vamos lá em João 17, qual foi o nome que Jesus vinha revelar? Isso em casa, né? Pai. Pai. Né? Eles não tinham esse entendimento de Deus como Pai. Tinha vezes, mas no Antigo Testamento ele chamava Deus de Pai, mas Pai no sentido de gerador, cuidador, não no sentido que nasceu de novo. O nome que Jesus veio nos chamar foi de Pai. E o meu Pai é Jeová Rafa, Jeová Tzidkenu, Jeová... O meu Pai é tudo, né? Mas ele é Pai. Então eu não conheço ele apenas por aquilo que ele faz. Eu conheço por aquilo que ele é. E ele é o meu Pai. Por isso que eu posso chamar Deus de Pai. Abba, né? Tem que falar ali em Romanos, né? Abba Pai. Não tem problema falar Deus, né? Mas entender que ele é o meu Pai. E aqui tem alguns nomes que nós vamos ver aqui. Hoje não tudo, né? Mas primeiro eu falar assim, ó, segundo aos Coríntios 19, fala assim, ó. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano. Silvano é Silas, tá, moça? Ele tem 2 nomes também. Não é costume, né? Hoje em dia todo mundo tem 2 nomes, ele tinha aquele nome. Alguns têm 2 nomes, né? E Timóteo não foi sim e não, mas nele houve o sim. Amém? Ele não pregava uma coisa numa hora, mudava a audiência e pregava outra. Não, era sim, sim, não, não. Mas nessa questão de promessa nós vamos falar que é o sim, né? Daí você vai entender o 20 falar assim, ó. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Nele quem? Em Jesus, né? São nele sim. Né? Aí tem um ponto e vírgula que é uma pausa. Ninguém fala assim rápido, calma, respira. Né? E por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Então Jesus é esse caminho de mão dupla, né? As promessas de Deus em Jesus são para nós sim, né? E através de Jesus ao Pai nós falamos o amém. Pastor, o que significa amém? Amém, irmãos, não é uma palavra que você usa para encerrar a oração. Não, amém significa assim seja, ou em verdade, né? Às vezes você vê falando isso aí, Jesus falava, em verdade vos digo. O que ele está falando, irmãos? Amém, amém. Então, amém não é uma frase que você desliga a oração em nome de Jesus, amém. Não, né? Amém significa assim seja. Então, em Deus, todas as promessas que ele tem em Jesus são sim, e eu, então, em Jesus, para Deus, eu falo o meu amém. Amém? Então, quando eu falo amém, quer dizer, assim seja, recebo, tomo posse, né? Ali fala, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Então, ele é glorificado quando eu recebo, então, o quê? As suas bênçãos. Depois vamos ver um pouquinho mais sobre isso, né? Então, por isso que nós temos que estudar. É importante estudar o Antigo Testamento, pastor? Com certeza. Aqui eu falei, eu sou professor, desde 2007 que eu dou aula de teologia, né? Se alguém ama a palavra, sou eu. Mas de verdade, verdadeiro, como eu falei, você fica lá, Jeová Shalom, Jeová Rafa, mas você esquece que você está na nova aliança, amém? E que na nova aliança é muito melhor do que o que? A velha aliança. Moisés não tinha o que nós temos, Davi não tinha o que nós temos. Pensa num grande homem de Deus, nenhum deles teve o que nós temos. Qual, pastor?
para começar como se fosse coisa pouca, o quê? O novo nascimento. Só por aí, não é verdade? Então eles viviam as promessas para o tempo deles. Mas até lá em Hebreus 12, Hebreus 11, o finalzinho vai dizer, né? No final da galeria da fé, que eles não foram aperfeiçoados sem nós. Aí começa o Hebreus 12 e fala, né? Nós temos uma grande nuvem de testemunho. Que testemunho é esse? Não é que eles ficam lá em cima olhando aqui para baixo. Não tem contato entre o mundo dos mortos e os vivos, né? Mas o exemplo de fé que eles deixaram, né? É como se colocasse eles na arquibancada e falar, vai lá, gente. Agora passamos o bastão para vocês. Agora vocês vão completar a carreira. Glória a Deus, né? Então é muito lindo isso aqui, irmãos. Então eu tenho que estudar a palavra de Deus e entender uma promessa. Mas ele fala que em Jesus, aquela promessa de Deus vai sempre ter o sim. Depois eu vou falar um pouquinho mais nas próximas semanas. Mas ele fala, e por ele, o amém. Parece uma coisa tão fácil falar amém. Mas quem disse que tem que ser difícil? Não é verdade? Amém. Então amém não é só encerrar a oração. Amém significa assim seja. Amém quer dizer eu recebo. Amém quer dizer, né? Que venha ser real isso na minha vida. Amém? Então assim seja. Né? O amém não pode ser usado, porque às vezes a gente fala assim, irmãos, então eu fui lá, troquei de sapato. Digo amém. Eu não falo, eu fico assim, ó. Entendeu? Né? Não, o amém é para aquele entendimento, né? Eu estava com sede e fui tomar água. Diga amém. Amém. Eu fico aqui, ó. Por que eu vou falar amém? Assim seja. Não, amém quer dizer recebo, tomo posse. Amém, assim seja, na minha vida. E aí nós vamos ver o primeiro nome redentor de Deus. Claro que estou procurando ser um pouquinho mais objetivo, não? Até que depois os irmãos vão continuar a pintura da igreja. Né? Nós vamos lá para Gênesis 22. Então todas as promessas que há de Deus, em Jesus nós temos o sim. Você conhece a palavra que eu vou pregar aqui talvez? Se não conhece, vai conhecer agora. E nós falamos por ele o amém. Gênesis 22. Então a revelação de Deus, a revelação plena, é o que, irmãos? É o seu Filho Jesus Cristo. E como eu falei, e qual é o nome que ele vem nos ensinar? Pai. Né? Pai. Então é algo muito profundo em nome de Jesus. Gênesis 22. Então eu não posso chamar Deus de Deus? Pode. Não posso chamar Deus de Senhor? Pode. Não posso falar sou teu servo? Pode. Mas acima de tudo tem que entender que ele é meu Pai. Né? Em Jesus, claro. Né? Gênesis 22. Aqui resumindo a história, irmãos, eu vou ler. Deus ele vai chamar Abraão para entregar o filho dele. Mas o filho único porque era o filho da promessa. Né? Ismael foi gerado segundo a carne. O Isaac foi gerado segundo o Espírito. A própria Bíblia diz isso, né? Mas ele vai chegar ali e vão caminhando, e aí vai chegar, não era mais bobinho, né? A gente acha que o Isaac devia ser um gurizinho. Não, já era adulto, tinha no mínimo uns 15 anos para cima. Alguns falam que ele chegava a ter até mais ou menos 35 anos. Então não era um gurizinho mais. Ele falou, pai, mas tá, nós estamos aqui, tá a lenha, aqui tá o fogo, né? Aqui tá o cutelo, aquela faca, né? Mas cadê o cordeiro? Aí nós vamos ter essa revelação aqui, que é o primeiro nome redentor de Deus. A primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia, por incrível que pareça, irmãos, não que não houvesse antes, mas é aqui em Gênesis 22. E a primeira vez que o nome redentor de Deus aparece, um deles, né? Tem outros, mas a gente vai ver aqui esse, Gênesis 22, versículo 7, olha só. Gênesis 22, versículo 7, diz assim, ó. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho.
E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha, já começou, né? Assim caminharam ambos juntos. Eu vou ler, tá? Mas hoje é um pouquinho mais de leitura que eu vou fazer. E vieram ao lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Mas o Isaque também se entregou, amém? E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Acho que ele nunca atendeu tão rápido a voz de Deus, né? E ele disse: eis-me aqui. Acho que ele, né? Quem sabe Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Isso aqui é muito lindo, irmão. Porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Mas tinha o Ismael, mas o Ismael era segundo a carne. O da promessa que envolvia Sara era o quê? Era o Isaque. Então para Deus é que ele era o filho único, né? Não que ele não amasse Ismael, mas a descendência, a promessa vinha. Então, agora eu sei. Poxa, mas quantos anos fazia, irmão, que o Abraão estava andando? Quantas coisas, quantas renúncias, né? Quantos milagres até mesmo, quantas bênçãos até mesmo financeira. Naquele tempo, né? Era a criação, mas Deus fala agora eu sei que tu me ama. E no que está baseado o teu amor? Amém? Porque a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia é ali, um pouco antes fala: me dá o teu filho é quem tu ama. Que engraçado, não, vou falar, não que não tivesse amor antes, mas a revelação de amor aparece aqui. E é o que? É o pai entregando o seu filho. Olha aí. Agora eu sei que tu me ama, porque tu não me negou o teu único filho. Então o ato de entregar o Isaque mostrou que o Abraão amava a Deus. Amém? Claro, no coração a gente sabe que ele entregou o Isaque, né? Mas não na atitude, amém? Então fica tranquilo que eu não vou pedir o teu salário, o teu carro, a tua geladeira. Fica tranquilo, tá? E ainda se pedisse você ia botar no altar aqui, aí eu falar: agora leva de volta. Vai lá, obreiro, traz uma ovelhinha. Aí essa parte eles não falam, né? Mas Deus não deu o cordeiro? Então, se o Isaque é o teu salário, você devia colocar aqui no altar. Eu dizia: agora, irmão, agora leva de volta. Traz uma ovelha lá, mas a ovelha é viva, né? Traz uma ovelha lá, obreiro. Amém? Essa gente tem que se virar, arrumar a ovelha até do cafundó do Judas, né? Essa parte eles não pregam, só fica na parte do dar, né? Você entendeu? É sobre isso sim que eu estou falando. Esquece, tá? Teu Isaque não é o teu salário. Aqui o Isaque representávamos a bênção de Deus, amém? Que Deus tinha dado e diz: agora eu quero ver se tu me ama. Tu estava disposto a entregar o teu filho? Agora eu sei que na entrega do teu filho, tu me ama. Que lindo isso, né? Já nós vamos entender um pouquinho mais. 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e um carneiro de trás dele. Então ele subiu o monte com Isaque e o carneiro já vinha subindo atrás. Que lindo, né? Mas ali fala o quê? Detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. Pessoal que, irmãos, é mais no interior aí, que nem eu, né? Não é guri criado a todinho em pandeló em apartamento. Se uma ovelha, irmãos, ficasse presa, um carneiro, né? Carneiro tem os chifres, né? Um carneiro ficasse preso, ele ficava quieto ou ele se sacudia, fazer barulho? Né? Com certeza.
Eu que sou guri de apartamento, criado todinho e pão de ló. Faz um Google depois e pergunta. O bicho ia se mexer, talvez não ficasse muito alto, né? Mas alguma coisa, imagina só, né? Que esse barulho de folha atrás. Mas o bicho estava o quê, irmãos? Travado pelo, né? O Chico, já falei, irmãos, significa poder, né? Então, ele entregou o seu poder, ele se quietinho ficou ali, amém? Porque se o bicho gritasse, o Abraão ouviria. Se o bicho se sacudisse, tentando se tirar dali, na verdade, tentando tirar, porque ele fala, irmãos, que estava travado ali nas suas pontas, né? Ali, naquele arbusto. O Abraão, então o bicho estava ali, o que, irmãos? Quietinho. Que é um símbolo que um dia o maior cordeiro de todos, que é Jesus, o quê? Foi levado, né? Ele foi levado em silêncio, amém? Não que ele não falou, ele falou muitas vezes, mas ele se entregou, amém? Então isso aqui já está muito lindo. E só as pontas no mato. E a tradução fala arbustos, né? Que eu gosto de uma tradução que daí já te lembra o quê? Da coroa de espinhos que foi colocado sobre Jesus, amém? Muito lindo, né? E aí? E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Então, você vê, irmãos, que eu já falei isso aqui, né? Isso aqui é uma figura que eu posso falar, Deus, eu sei que tu me ama. Romanos 5,8 fala, né? Os Deus prova o seu amor em que deu Jesus Cristo por nós. Amém? O cordeiro foi dado por um filho. Amém? Só que esse cordeiro de Deus não foi dado pelo filho de Deus. Esse cordeiro de Deus foi dado o quê? Pelos filhos de Adão. Que é todo mundo que não aceitou Jesus. Amém? Para quê? Para que depois, o quê, irmãos? Depois você pode ler que Deus vai prometer encher a descendência de Abraão. Amém? Então quer dizer, Jesus é o cordeiro de Deus que foi entregue pelo filho. Não o filho de Deus, o filho de Adão, que somos nós, né? Para que depois que ele fez o holocausto, ok, hoje nós pudéssemos nos tornar o quê? Filhos de Deus. Então, aí então teve a revelação no versículo 14, né? E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E para quem quer se sentir importante, falando hebraico, Jeová. Se bem que Jeová nem é a forma correta, você ia falar Yahvé e Irê, porque não tem o J no hebraico, né? O J dele seria o nosso I. Mas enfim, né? Mas Jeová, vamos a portuguesar, né? Jeová Jireh, ou o Senhor proverá. Então ali, irmãos, foi o primeiro nome redentor de Deus, que naquele altar, naquele monte, foi feito o quê? A provisão. O Senhor proverá. Aí fala aqui, né? Donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus, amém? E foi no monte, né? Chamado Calvário, ou chamado Gólgota, ou chamado Lugar da Caveira, que é tudo a mesma coisa, que o Senhor então aqui se entregou por nós. Se tivesse só isso aqui, não houve, tem outros nomes redentor de Deus, né? Todos eles em Jesus nós temos o sim. Mas é a primeira provisão, ou seja, né? Não é só financeiro, mas é o quê? Em todos os sentidos, o quê? No filho, né? No cordeiro entregue, houve o quê? A provisão. Então eu posso falar, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me ama, porque o Senhor não negou o teu filho, o teu único filho. Né? O Senhor deu o teu cordeiro, o teu filho, por mim que não era filho. Para quê? Para que eu, aceitando o teu filho, recebesse o poder e me tornar o quê? Filho de Deus. Então lá no monte do Senhor se proveu. Lá no monte do Senhor teve a provisão. Glória a Deus, amém? Então por isso que nós falamos, a gente não é crente de temporada que comemora Natal só em dezembro. Jesus não nasceu em dezembro. Não é crente de temporada que comemora a Páscoa assim, panturrando de chocolate. Agora foi em abril, né? Às vezes cai em março. Não, a gente é todo dia. A gente não é crente de temporada que só aparece na igreja na Santa Ceia. Né? Todo dia eu tenho que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, né? Pela tua provisão. Já estou chegando na metade do ano.
quem te garante que tu vai estar vivo amanhã? Não é verdade? Então todo dia tem que ter temor a Deus. Todo dia literalmente, todos os dias. Né? Obrigado, Senhor. Eu quero estar bem contigo, estar preparado. Não é medo de morrer, mas eu quero estar pronto, eu quero servir o Senhor, quero te buscar. Né? Mais um dia que nós começamos. Tem pessoa que a primeira coisa que faz quando acorda é ir para o WhatsApp. Está errado, moço. Né? A não ser que você bota o celular como despertador, que a maioria de nós aqui faz, né? O celular hoje é despertador, foto, câmera, dá para mandar áudio, dá para mandar vídeo, rede social. E serve até para ligar para as pessoas, sabia disso? Dá para ligar também no telefone. Né? Calculadora, rádio, né? A primeira coisa que a pessoa fez é ligar o WhatsApp para ver as mensagens. Não é errado, né, moço? Mas o primeiro bom dia que eu dou para Deus, né? Às vezes geralmente eu acordo antes da minha esposa, né? Ou ela acorda antes de mim, mas depois a gente diz oi, né? Da família, mas primeiro é para Deus. Bom dia, Senhor Deus, amém? Obrigado, mais um dia de vida. Depois tu vai ligar o celular. Não é errado você dizer bom dia, né? Aí a pessoa trabalha no emprego, ela dá bom dia para todo mundo. Aí no grupo da igreja não dá bom dia, por que não dá bom dia? Se o patrão falar para ela, tá aqui esse microfone. Cada compartilhamento que tu fizer, alguém falar que veio por ti, tu vai ganhar comissão. A pessoa compartilha. Aí a pessoa não compartilha o convite. Quer dizer, recebe a comissão dos homens e não quer receber a comissão do céu? Quantas almas aquele galardão vai dar, né? Quanto galardão aquelas almas, às vezes, por uma postagem ou uma palavra não vão ganhar menos? Então, se você trabalha pela comissão dos homens, comece a trabalhar mais pela comissão de Deus também. Amém? Então não é errado dizer bom dia. Mas a primeira coisa, o que, irmãos? É Deus. Bom dia, Senhor. Bom dia, Pai. Né? Bom dia, Espírito Santo. Não recomendo que você leia esse livro, não é bom. Né? Mas, bom dia, Senhor. Aí depois eu vou dizer bom dia para a família. Né? Depois eu vou ligar lá. Vamos ver o que me espera. Aí tu liga o grupo lá. Mas o primeiro pensamento, né? Tem que ser Deus. Amém? Estou vivo. Glória a Deus. Tem que ser o meu primeiro pensamento e o meu último, né? Ao deitar aí, Senhor, obrigado, Senhor. Né? Claro, vou dizer para minha família, boa noite, vou abraçar, vou beijar, não tem problema, não. Mas o último pensamento é boa noite, Deus. Amém? Que ele não dorme, né? A palavra fala no Salmo 121, né? Que é aquele que não dorme, né? Então, ele fica ali. Ai, pastor, se você acha que ele deve falar assim, ó, já dormiu, aí Deus volta lá para o céu? Não, mas amém? Deus está no céu, está no meu coração, está em todo lugar, amém? Eu acredito sim que Deus fica ali, né? Olhando, amém? Né? Olha como ronca. Não é verdade? Então eu sei que estava viajando, só se for de trator, daí tá motosserra, né? Mas Deus não reclama do ronco, mas o cônjuge reclama, né? Mas eu não queria que ele vá embora, ele fica ali comigo. E se ele não me guardar enquanto eu durmo, né? Então, todo dia, toda hora, né? O Senhor proverá. Amém? E aí, vamos lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Pastor, o senhor prega muito sobre Jesus. Primeiro, eu não vou mudar de acordo com a tua opinião. Quem me chamou para pregar Jesus foi Deus. Segundo, tu quer que eu pregue o quê? E aí, irmão, como é que foi o Grêmio de São Paulo ontem? É isso? Que cinema que está passando os Novos Vingadores? É isso que tu vai fazer no altar? Me deixa pregar Jesus, irmãos, amém? Vou pregar Jesus, é o meu chamado e eu não abro mão do meu chamado. Segunda carta aos Coríntios. Deus me chamou para pregar o filho dele. Segunda carta aos Coríntios. E é verdade, minha esposa me conhece há mais de 20 anos. Desde que eu não tinha dado uma chance para ela ainda, né? E ela já sabe, eu pregava Jesus. Sempre preguei Jesus. É o meu chamado e eu não vou abrir mão. Segunda carta aos Coríntios. Desde quando ela não tinha recebido uma oportunidade, né? De ser feliz. Ela já sabia, esse aí prega Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, uma palavra bem conhecida, irmãos, que vai falar assim, ó, nós vamos pegar só o 9, tá?
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, fala assim, ó. Porque já sabeis, então se não sabia, você tem que ficar sabendo hoje. Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, olha só essa palavra, por amor de vós, se fez pobre. Amém? E essa palavra aqui é pobre, quer dizer, o mais baixo, miserável, sem nada. Por amor de vós. Então, por que ele fez pobre? Por amor. Amém? Para quê? Então está explicando o motivo, né? Pela sua pobreza enriquecesseis. Amém? Ele não foi humilde só aqui embaixo, ele é humilde no céu. Lá no Filipenses 2, que eu amo o capítulo 2, que fala, né? Que ele abriu mão, ele se esvaziou. Amém? De tudo, né? Homem de dores, como fala em 53, ele se esvaziou. Ele veio, né? Ao ventre da Maria, não é verdade? Então, quer dizer, vamos falar assim, ó, né? Ele nasceu, né? Daquela mulher ali, e depois, irmãos, depois foi colocado numa manjedoura que não era sua, né? Numa cidade que não era a sua, né? Lá com os animais lá, que não, né? Talvez até fosse da família, ó, não sei, mas não tinha lugar na hospedaria, mas foi colocado, né? Jesus sempre recebeu algo dos outros, não é verdade? Depois ele foi, anos mais tarde, né? Até para entrar em Jerusalém, a cumprir a profecia, ele pegou o jumentinho emprestado, né? Para fazer a última ceia, ele pegou um pavilhão, né? Que geralmente era uma casa de 2 andares, emprestado, amém? Ele morreu numa cruz que não era a cruz dele. Diz as pessoas que ela estava preparada para Barrabás, mas a Bíblia não fala nada disso, né? A execução era para Barrabás, mas não sei se a cruz estava pronta, enfim, né? Mas a cruz não era dele, né? O pecado não era dele, o crime não era dele, não é verdade? Foi enterrado, depois botaram uma capa sobre ele que não era dele, né? E batiam nele, profetiza, ó rei do judeu, né? Depois foi colocado num sepulcro que não era dele, emprestado, né? Era do homem rico, amém? Então ele se humilhou, ele era rico, mas esse rico não é só sentido financeiro, amém? Pode ser porque ele é o dono do ouro da prata, mas ele se esvaziou. E ali fala o quê? Foi por amor de você. E a palavra fala assim, tu sabe que isso foi a graça, amém? Então tu já sabe qual é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, qual? Que ele sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, mais humilhado, mais necessitado, né? O mais inferior, amém? Né? E para que pela sua pobreza enriquecesse, né? Ele nos abençoou, né? Ele se entregou por nós. Precisava isso, pastor? Não precisava. Deus quer adoradores. Tu acha que ele veio do céu só para causa disso? Ele já não tem anjo suficiente no céu que canta o santo, santo, santo? Né? Deus quer servos. Sério? Ele é o rei de toda a criação. Acho que ele vai morrer na cruz para conseguir trabalhadores para ele. É para isso que ele morreu na cruz? Deus quer filhos. Não é verdade? Eu sempre falo, né? No entendimento que Deus me deu. Se ele morresse para me salvar, porque ele precisava de mim para alguma coisa, amém, glória a Deus, né? Que bom. Mas ao ponto que ele não precisa de nada, né? E que eu não tinha, e nem agora tenho nada para dar para ele, que possa pagar o amor dele, e ele entregou Jesus só porque ele queria me ver no céu com ele. Irmão, Deus é poderoso, Deus é amoroso. E quanto mais eu entendo isso, mais eu me agarro com ele, né? E procuro também servir sem desprendimento, amém? Com desprendimento, né? Das coisas aqui dessa vida, porque muitas vezes não se firma porque a pessoa não quer renunciar. Ou às vezes a gente vê ter pessoa desviando, né? Tu já não sabe o quanto eu já fiz para Deus. Eu falo assim, cara, tu devia tomar vergonha na cara e saber o que Deus fez por ti. Tu ia botar a cara num buraco e falar, chega, Deus.
É só você ler, por exemplo, o livro de Jó. Jó não era um homem de Deus? Né? Mas se você começar a pegar ali do 39 em diante, até o 42, chega uma hora que Deus ele fala, ó, então tá, te coloca como homem e eu me coloco como Deus. Eu vou começar a te fazer perguntas. Deus começa, né? Onde é que tu estava? Ele começa a questionar o Jó, amém? E aí depois o Jó, que era homem de Deus, ele vai depois no final, né? Ele vai falar, Senhor, eu falei o que eu não sabia. Coisas que para mim eram maravilhosas, né? Depois lá no 42 ele fala, né? Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. O que ele fez? Eu sou lindo de Deus. Aí fora, para de ouvir esse cara. Não, né? O quê? Agora eu me abomino no pó e na cinza. Amém? Me abomino no pó e na cinza. E ali então a palavra fala, você sabe, né? Estou só resumindo, né? Do 39 ao 42, que ele então virou o cativeiro de Jó, fez Jó ter mais coisas do que tinha antes, menos filho, né? Filho ele não teve dobro, mas teve 3 filhas abençoadas, viu até a sua 4ª geração, né? E ainda orou pelos seus amigos, tirando lá o Eliú, né? Os outros 3 amigos, ele orou como intercessor, amém? Então ele era um homem de Deus. Você viu o começo falando, Jó sendo elogiado por Deus. Mas depois que ele se aprofundou, ele fala, Deus, sabe, agora assim, ó, só o que resta te conhecer é me abominar no pó e na cinza. Amém? Eu falei coisa que eu nem sabia. Embora ele não tenha pecado, mas ele falou muita coisa que ele... Quer dizer, quando a pessoa tem um encontro com Deus, irmãos, Deus traz isso, amém? Eu já falei aqui em Atos 9, né? Lá, que o Paulo, ele, quando ele cai, não sei se cai do cavalo não, mas ele cai e ele fala, Senhor, quem és tu? O que tu quer que eu faça? Amém? Então o que marca, irmãos, uma pessoa que se converteu de verdade, né? Que tem só o convencido, ela quer fazer a vontade de Deus. Poxa, obrigado, Senhor. Agora eu conheço a tua graça, Jesus. O Senhor era rico. Isso que é muito lindo, né? E por amor de mim, o Senhor se fez pobre, para que eu pudesse enriquecer depois, né? Glória a Deus. E também, vamos falar aqui, eu falei que nós andamos na Bíblia hoje, não falei, irmãos, vamos andar na Bíblia hoje. Vamos lá para 1 Timóteo, um pouquinho para frente, 1 a Timóteo, né? Primeira carta a Timóteo, é um livro um pouquinho mais chato de ler, de achar, de ler não, né? De achar. Aqui vai nos ensinar a ter um pouco de equilíbrio. 1 Timóteo, equilíbrio bíblico, né? 1 Timóteo capítulo 6. Já vamos fazer oração, amém? Então Deus quer me prosperar. Todas as áreas Ele quer te abençoar, né? Mas olha só, 1 Timóteo 6, fala assim o versículo de número 7. Fala assim, ó. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Como alguém já falou, né? Caixão não tem gaveta. Mas pode fazer também, né? Vai ficar tudo podre os ossos, os vermes vão comer aquela carne, né? O que sobrar vai apodrecer e virar pó, mas o anel de ouro fica lá, as joias ficam lá, o dente de ouro fica lá, não é verdade? Até alguém descobrir esvaziar, né? Igual as pirâmides. O que as pirâmides são? As pirâmides são jazigos, né? São grandes, né? Construções, mas enfim, não interessa. Manifesta que nada podemos levar dele. Então, se viu como a palavra começa a nos dar uma mensagem equilibrada, né? Aí fala que isso aqui, irmãos, é forte, ó. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Entendeu? Aí isso aqui, o sustento é um pouco mais relativo, não é verdade? Uma coisa é uma pessoa solteira, outra coisa é uma pessoa com 6 filhos. Né? Uma coisa é um casal, outra coisa é um casal, né? Já começa aí com as fraldas, amém? Depois a criança cresce, né? Se é homem, já fala, pai, parece solteiro, Deus. Se é menina, fala, mãe,
Cadê a minha camiseta? Tá usando ela. Se prepare as irmãs aí, viu? E os homens também, né? Eu não tenho filho homem por enquanto, né? Mas, né, já começa. A Gillette aqui. Eu usei, pai. Eita. Eu comprei 30 cacetinhos ontem. Eu já comi, pai. Acabou o mumu também. Né? É homem, mas também não vai atrás porque tem mulher que também, qual é? A carinha de princesa, mas o bucho é de 3 pedreiros, né? Então não tem guria também não fico, né? Eu já vi a minha filha sério, o dia que ela for namorar, eu só te prepara o bolso. Esse aí puxou a mãe. Né? Linda, com certeza, cada dia mais, mas come bem. Né? Né? Ela gosta, né? Pai, eu também gosto de churrasco, pai. Eu também gosto de carne, pai. Amém. Né? Mas enfim, né, mas é isso aí, né? É relativo, então eu não posso falar o que é felicidade para você, amém? Tem gente que é feliz sem carro, tem gente que se tiver um carro vai ficar melhor. Mas cada um sabe, então não posso aqui fazer uma regra, né? Mas o que a palavra fala assim, ó, você tem que ser desprendido disso, amém? Né? Tendo o sustento que o que nos cobrir, mas sejamos contentes, né? Aí o 9 vai falar assim, ó, mas, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Isso aqui é antigamente, irmão, não foi escrito hoje de manhã isso aqui. Que submerge, mas a verdade é eterna, né? Que submergem os homens na perdição e ruína. Né? Porque o amor, olha só, não é o dinheiro, tá, moço? É o amor do dinheiro. É a raiz de toda espécie de males. Não é de todos os males, é espécie de males, né? Então tem outros amores a outras coisas que geram outros males. Né? Não fala, o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso, ela fala de toda espécie. Então tem outros amores que geram outras espécies de males. Mas o amor dinheiro é humano, né? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, eu quero ficar rico. A palavra fala que quem fica rico vai sempre fazer, né? Agora nós estamos indo nas bets, não é verdade? E aí está essa polêmica toda, não é verdade? Mas enfim, não tem, né, perder tempo com essas coisas, mas é quanto a gente às vezes deixa Jesus, né? Não, pastor, mas não, tem que cuidar, né, moço? Porque a vida é sutil e a pessoa vai se desviando. Eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, hoje eu não vou na igreja. Deveria vir, né? Porque aquele dia ali é teu dia de cultuar a Deus, amém? Não dá no horário, vem no outro, deveria vir, né? Mas quantas pessoas que se perdem às vezes na igreja mesmo, né? Como eu falei, o pastor estava falando sobre dízimo oferta, tem pessoa que levanta e vai embora. O que o senhor faz, pastor? Primeiro eu oro por essa pobre miserável alma que o pastor prega 2 horas, né? De busca, oração, aí 10 minutos de oferta a pessoa fala mal, né? Então, se a pessoa chegou aqui para ver defeito, deixa que eu boto um espelho lá para te enxergar que tu também tem, né? Então eu não dou bola, deixa eu pregar a palavra de Deus, amém? E quanta gente que às vezes se desvia por causa disso, né? Ou quanta gente que às vezes faz, né? Bom, se eu só começar a falar, né? Não são todos os políticos, mas na verdade, infelizmente hoje, né? Quanta corrupção tem aí, na verdade? Pessoas que pegam uma estatal com bilhões de superávit e em 2 anos quebram com trilhões de déficit. Tem que ser, né? Vamos falar, se administrar o deserto vai voltar areia. Você sabe do que eu estou falando, né? E quanta corrupção, né? Tráfico, né? Pirataria, coisas que as pessoas fazem, cassinos, bets, né? Gente que chega ao cúmulo de mandar matar alguém, não é verdade? Para ganhar algum dinheiro, não é verdade? Ou que, né, distorce, né? Lembra um tempo atrás, né? Estava fazendo lá, botando o solvente lá, né? Água no leite, na verdade. Olha agora no tempo da pandemia, quantas coisas foram desviadas, na verdade. Respiradores que viraram carros e carrões, né? Você sabe, né? Então, você está vendo como é real. Mas isso aqui foi escrito o quê, irmãos?
Já parou para perceber que isso aqui tem milhares de anos que foi escrito? Então não tem pecados novos, tem novos pecadores. Pode haver novas maneiras de pecar. Hoje tem internet, televisão, coisa digital, né? Mas naquele tempo já tinha. Então a palavra fala assim, foge disso, tá? Foge porque isso não vai te ajudar. Né? E aí para aquela pessoa que tem a prosperidade, aí você vai dar um salto no 17, né? Hoje a mensagem vai ficar um pouquinho mais comprida, mas é bom. Né? 1 Timóteo 6, né? Aí você dá um salto para o 17, vai falar assim, ó, 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Então só baixinho vai ser rico, pastor? Então eu e o Brian estamos perdidos. Não, né? Não, ou seja, narizinho empinado. Ó, manda para os ricos desse mundo, primeira coisa, que eles não sejam orgulhosos. Que mais? Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Se o meu tesouro ele pode acabar quando o fogo pega, se o meu tesouro pode acabar quando a traça corrói, parabéns, eu sou o mais miserável, cego, desgraçado, pobre e nu, porque a minha riqueza é só dessa vida. Então não ponha a incerteza, amém? Né? Cuidado. Né? Quantas pessoas tem cheio de golpista, mas é aquela coisa, moço, todo dia um malandro e um boca aberta sai de casa. Quando os dois se encontram, sai negócio. A pessoa cai num golpe porque cresceu os olhos, né? Olha aqui, ó, 15% ao mês de retorno. Em pouco tempo vai faltar dinheiro no Brasil, no mundo para aquela pessoa. Faz uma coisa que se multiplica a cada 15% a cada mês. Daqui a pouco não tem mais dinheiro no mundo. Então muita gente cai gananciosos. Então é a ganância, amém? Toma cuidado. Já dizia nossas avós, né, quando a esmola demais o santo desconfia? É muito mais agora. Então tem gente que cai em golpe aí por causa disso aí, que às vezes cresce o olho, né? Então esquece, tá? Não bota a esperança na incerteza, amém? Você não é melhor pela casa que tu mora, pelo carro que tu dirige, você não é melhor pela marca da roupa que tu usa, ou qual é o teu celular, você não é melhor pelo bairro onde você mora, ou por quanto você tem de zero à direita, porque a esquerda é fácil de ter, né? De zero esquerda é tão destrutivo que até para o zero é fácil, viu? É tão fácil de destruir que até para o que está à esquerda é mais fácil, viu? Agora para a direita, que é o que presta, né? Então, zero à direita, né? Passou, eu tenho 2, o outro fala, eu tenho 10. E a pessoa não se contenta, moço. Quando o cara chega no primeiro milhão, ele quer o quê? O segundo. E se consegue. Ah, não. Agora eu vou ao bilhão, rumo ao bilhão. Não é assim? Né? Pode ver. Parece que nunca está bom. Porque aí, conforme ele cresce o padrão de vida também. Enfim, né? Então, cuida, não bota a tua incerteza. Amém? Não bota a tua felicidade nisso. Né? O que mais? Não põe a esperança na incerteza, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Não é para você servir as coisas, é para as coisas te servirem. Não se pinta igreja com oração e jejum, se pinta com dinheiro para comprar tinta. Amém? Então o servo de Deus ajuda a comprar tinta. Entendendo, né? Enfim, né? Vamos lá. Pincel também, né? Mas, né? Nos dá. E o que mais? Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, né, generosidade, e sejam comunicáveis, pessoas abertas, amém? Pastor, mas tem muito aproveitador. Ok? A gente tem que cuidar, mas tem, né? Que mais? 19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar o que? A vida eterna. Não é que eu fazendo o bem, dando esmola, eu vou ser salvo. Não é isso não, né? Mas o salvo também vai usar, assim fala, recurso primeiro, pelo reino. Depois, pela família. Depois, pelos necessitados. Amém? Nós temos que dar dízimos, ofertas, ajuda que eu falo família, né? Sustentar a família e
esmolas. Amém? Devemos sim. E quanto mais a pessoa tem capacidade, mais ela pode fazer o bem. Amém? Mas se ela não tem tanta capacidade, naquilo que ela consegue, ela faz o bem. Em nome de Jesus. Então a palavra não fala assim, ó, faz um voto de pobreza. A palavra fala assim, ó, usa com sabedoria a tua riqueza. Duas coisas que sempre falo para os jovens, né? Primeiro, sem Jesus tu não é nada na vida. Depois, sem estudo tu não é nada na vida. Então a primeira coisa que eu sempre aconselho os jovens, né? Primeiro é Jesus. Depois é estudo. Amém? Depois você vai pensar na vida sentimental. Né? Eu até colocaria o chamado primeiro antes da vida sentimental. Né? Descobrir o teu chamado. Depois talvez a vida sentimental. Né? Mas enfim. Né? E para terminarmos, vamos lá para Romanos 8. Ficou um pouquinho mais extensa a pregação até do que eu achava. Se eu vou fazer à tarde agora. Mas enfim, né? Essa é a mensagem. Romanos 8. Vamos lá? Todo mundo conhece a palavra? Então ele proveu. Amém? Ele quer ser nosso provedor. Amém? E nas coisas financeiras. Na vida material. Eu não devo me agarrar. Não devo me perder. Amém? E se Deus me deu a condição, glória a Deus, amém? O humilde que estava necessitado vai ser abastado e vai ser mais humilde ainda, amém? A vida de um homem não consiste na abundância daquilo que possui. Deus possa realizar sonhos, nos dar o que nós queremos, abençoar, mas que o nosso coração não fique nisso em nome de Jesus, amém? Lá na igreja, no salão, na entrada, tem lugar para quem vem de bicicleta, para quem vem de carrão, para quem vem de carrinho. Amém? Para quem vem de chinelo de dedo, para todo mundo. Se não for assim, não é igreja. É clube social. Né? Então nós temos que não deixar isso subir ao nosso coração. O Romanos 8,32. O Senhor proverá, né? Fala assim, ó, 8,32 fala assim. Eu já preguei isso aqui algumas vezes. Romanos 8,32 fala assim. Aquele é Deus, né? Que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Então, já falamos sobre isso, né? Como não nos dará também com ele todas as coisas? Com certeza, amém? Ele vai suprir a nossa paz, ele supre a nossa justiça, ele supre a nossa vitória. É o primeiro, é o Senhor proverá. Todas as áreas, inclui também a área financeira? Com certeza, mas não só a área financeira, a área material, mas todas as áreas, né? Quem tem Jesus tem todas as bênçãos, amém? A pessoa corre atrás da bênção, a bênção corre dela. A pessoa corre atrás de Jesus, né? Jesus não corre dela, Jesus, né? Pode vir, ele recebe, né? E ele vai acrescentar as coisas em nome de Jesus, amém? Então, pega essa palavra, irmãos. Primeira palavra, né? Todas as promessas de Deus têm sim. Ele falou que ele é o Jeová Jiré, falou. Então, durante toda a Bíblia, nós temos como Deus, em Jesus sim, né, sendo o nosso provedor no sentido, tá? Eu puxei um pouco mais na área financeira, mas é todas as áreas em nome de Jesus, porque essa área tem que ter equilíbrio. Toda área tem que ter equilíbrio. Não, você fala sobre orar em línguas, tem que ter equilíbrio. Tem pessoa que fala que Deus não batiza mais, tem pessoa que não precisa nem ler a Bíblia, diz ela, porque é só orar em línguas. Toda área tem extremos, né? Tu fala sobre cura, a pessoa fala de dor de barriga, deve estar em pecado. Tem pecado escondido. Até que acontece com ele, daí é prova, né? E tem gente que fala também que Deus não cura mais. Até o dia que o filho fica de cama e vai orar a Deus, né? Tem todos os extremos na Bíblia. Você pode ver. Não, na Bíblia não, né? Tu pode ver, né? Tu fala sobre congregar, vai ter que acha que só é crente dentro da igreja. E vai ter que falar assim, não, né? Deus não está em templos, eu vou buscar na minha casa. Né? Então Deus também não está na tua casa. Tua casa, de certa forma, é um templo, o templo é casa. A palavra templo é casa, né? Então Deus também não está lá. Parabéns! A pessoa acha, Deus não mora em templo, acho que é só igreja, né? Mas templo significa casa, então na tua casa Deus também não mora. Você vai ter que ir para onde agora?
Então tudo tem extremo, não? Então por isso que eu mostrei aqui para você, porque até na área financeira muitas vezes tudo tem extremo, amém? Tem pessoa que fala que se tiver 10 carros, 15 iPhone, 25 casas de aluguel, tu não é próspero, né? Tem outras pessoas que falam que se você tiver aumento de salário é do diabo, tu tem que te manter humilde, amém? Né? O que é isso? Então, vamos ficar na palavra de Deus, vamos pregar a Bíblia em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você de casa.